Uma boa noite a todos os irmãos, que a paz do Senhor esteja com cada um. Então, pela graça de Cristo, nós iremos nessa noite de terça-feira, tendo esse privilégio aqui de poder meditar na palavra do Senhor. É um grande privilégio que nós temos, ainda em liberdade. Sabemos que estamos aí nos porfinais, da história dessa terra, nessa luta, entre o bem e o mal. Então, que Deus possa nos conceder a graça. Muito feliz de ver aqui bastantes participantes hoje, nesse culto de terça-feira. Que Deus possa estar animando e abençoando a cada um. Nós iremos falar sobre obediência, como já foi anunciado pelo nosso irmão Mateus, que o melhor é obedecer do que sacrificar. Iremos estudar um pouco sobre esse tema, principalmente para nós, que é um povo remanescente, e estamos aí à beira, de ser testada a nossa fé nas situações que vão vir adiante neste mundo. E o tema diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Então, nós iremos agora entrar nesse estudo, e eu peço aos irmãos, aqueles que tiverem aí suas Bíblias, vamos abrir em 1 Samuel, no capítulo 15. Ali conta uma história que nós podemos retirar grandes lições sobre obediência, sobre o verdadeiro caráter de uma pessoa cristã, de como agradar o nosso Deus. Ali conta a história de Saul, o rei Saul, o primeiro rei de Israel, e o profeta Samuel, e uma história que, iniciando ali, não vamos ler todos os versículos, é uma história conhecida do nosso meio, mas só para relembrarmos aí, é quando, iniciando ali o versículo, então, disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre seu povo e sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Então, ali uma ordem, a Saul, primeiro, notificando a Saul o que Deus fez por ele, porque Saul não era conhecido, não era de linhagem real nenhuma, foi o primeiro rei, da onde tirou ele, e nós sabemos, a irmã White, ela comenta esse capítulo, que aqui seria uma segunda chance a Saul de provar sua fidelidade, porque nos capítulos anteriores Saul já havia errado, já havia descumprindo uma ordem de Deus, e Deus, na sua infinita misericórdia, agora dá uma segunda chance ao rei. No versículo 2, então, vem a ordem, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque, e Israel, como lhe pôs o caminho quando subia do Egito. Foi o primeiro grande inimigo ali que Israel teve que enfrentar. Vai, pois, agora e fere Amaleque, no versículo 3, e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde homens até mulher, desde os meninos até os de peito, bois, ovelhas, tudo. Então a ordem era eliminar da face da terra aquele povo. O tempo de graça, de misericórdia para aquele povo já havia terminado. Esse tempo de misericórdia, desde que Israel passou ali, foram 400 anos. Então veja a misericórdia e a bondade do nosso Deus. Mas o cálice encheu-se. E agora precisava-se, então, dar um fim à rebeldia daquele povo. E a ordem foi dada de eliminação, que temos que ressaltar sempre, o nosso Deus, que é um Deus de amor, que deu seu Filho na cruz do Calvário. Isso era uma obra estranha para Deus. Não podemos deixar de enaltecer isso.
Deus, de maneira nenhuma, se alegrava ali em estar retirando a vida daquelas pessoas. A vontade de Deus era que todos e todo mundo se convertesse. No versículo 4, nós temos a preparação ali. No 5, as estratégias que foram tomadas, né? No sétimo versículo, a guerra, né? Agora, no 8º e 9º versículo, né, nós esquecemos que Deus deu uma ordem, elimina tudo. Né? Mas, lendo aqui o versículo 8 e 9, nós vemos que o povo e Saul tomaram outra decisão, sendo que Saul, como rei, era responsabilizado pelo povo inteiro. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo perdoaram Agag e o melhor das ovelhas e das vacas, e da segunda sorte, e aos cordeiros, e o melhor do que se havia. E não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. O que nos ensina aqui, irmãos, é que nós vemos aqui, quando Deus ele fala alguma coisa, ele dá a ordem, ele instrui, ele aconselha, aquilo é para ser feito inteiramente, não é para ser feito à metade, né, ou 99%. Né? A Bíblia deixa claro isso. E nós, lendo aqui, nós podemos perceber algo, principalmente no versículo 9, que seria até assim uma desculpa, como podemos dizer, aceitável, né? Não, ele poupou o melhor do gado para sacrificar ao Senhor. Olha que coisa maravilhosa, né? E essas coisas podem ocorrer também hoje. Isso nós iremos aprender aqui com os outros textos, né? Porque tudo que nós estudamos na nossa lição agora sábado, né? Tudo que foi no passado acontece no presente e vai acontecer também no futuro. E eu me baseei muito nessa pregação também na nossa primeira lição, né, que vem contando ali a entrada do pecado, né, através de Eva, pelo desobedimento, por não obedecer, né, a palavra do Senhor. No versículo 10, temos ali o Senhor, né, falando com Samuel, né, o que havia, né, o Deus revelando a Samuel o que Saul tinha feito, né, desobedecendo novamente. Né, e no versículo 11 vem o arrependimento do nosso Deus, né, por ter se entristecido. Né? Aqui, irmãos, nós temos que aprender que Deus, porque a Bíblia fala que Deus não se arrepende, né? Mas é o que Deus fala, aquilo lá. Mas aqui esse arrependimento e o que veio a ocorrer, no caso esse entristecimento de Deus, a palavra de Deus ela não mudou. A sentença devido à atitude de Saul, isso sim. Isso mudou, fez com que Deus mudasse então o desenrolar, né? E o final da vida de Saul, devido a ele não ter feito a obediência, né? No versículo 13, ali veio Samuel, né? Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor. Executei a palavra do Senhor. Aqui ele estava lançando o quê? Uma mentira. Armand White revela isso em Patriarcas e Profetas, na página 464. Né? Essa intenção de Saul, né? Ambicionando aumentar a honra de sua volta triunfal mediante a presença de um cativo real, Saul aventurou-se a imitar os costumes das nações
em redor, e poupou Agag, o cruel e belicoso rei dos amalequitas. O povo reservou para si o melhor que havia dos rebanhos, das vacas, das bestas de carga, desculpando o seu pecado sobre o fundamento de que o gado era reservado para ser oferecido como sacrifício ao Senhor. E, na verdade, eles iam, sim, sacrificar ao Senhor. Mas aí é que está. Aí a irmã White, ela comenta e revela qual era a intenção deles. Eles não iam ficar com aquele gado para eles iam sacrificar ao Senhor. Mas por quê? E agora ela revela aqui. Era, entretanto, seu propósito fazer o uso do mesmo meramente como substituto, a fim de poupar o seu próprio gado. Então, o que eles queriam, eles estavam visando o que ali? Lucro. Eles iam sacrificar esses animais em lugar dos animais deles. Então, era uma mentira, um disfarce, uma desculpa, simplesmente para o fato de quererem lucrarem. Algo que foi repreendido, e teve consequências ruins para o rei Saul. Então, nós vemos aí que Saul quis imitar as nações, que tinham esse costume, e coloca ali, então, o povo nessa situação. No versículo 14, então disse Samuel, que banido de ovelhas esse gado, quando ele diz ali que tinha feito o que é a palavra do Senhor, e Samuel já disse, mas eu estou escutando aqui, como que você fez? Daí, Saul dá essa desculpa, e no versículo 16, já começa a Saul dando a sentença, por Saul não ter feito a vontade, não ter cumprido a palavra do Senhor. Então disse Samuel a Saul, espera que te declarei o que o Senhor me dissera esta noite. E ele disse, fala. E disse no versículo 17, disse Samuel, porventura sendo tu pequeno aos olhos, não foste cabeça da tribo de Israel, demonstrando tudo aí ao rei, E no versículo 19, por que, pois, não deste ouvido à voz do Senhor, ante avoasse ao despojo e fizeste que era mal aos olhos do Senhor? Poupado ali o rei e tudo mais. E no 22, que é ali o esboço do nosso sermão, e diz Samuel, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em quem se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Por que disse isso? Isso é algo bíblico. Por quê? Quando a pessoa pecava, ela tinha que sacrificar, tinha que matar, o sangue era derramado. E se a pessoa obedecesse, aí ela não precisava. E só que isso virou uma rotina. O ponto principal, o povo de Israel esqueceu. Que quando sacrificava aquele animal, se apontava para Cristo. Então, hoje até parece, não, mas se eu pecar, eu peço perdão. Hoje é mais fácil, que hoje não tem que sacrificar nenhum animal, Mas entramos na mesma desobediência, na mesma desculpa daquele povo. Porque hoje é fácil. Não, eu pequei, Jesus perdoa. Mas não é assim, a história vai nos ensinar que não é assim. Tudo tem um limite. Se você voluntariamente estiver pecando e colocando em situação, não, eu posso usar isso como moeda de troca. Não, não pode. Não é para isso. É por isso que a palavra de Deus nos ensina que a obediência total a Deus. No texto Desejado de Todas as Nações, vem comentando sobre este fato na página 412.
Ali ela cita quando Jesus, né, entrou ali no templo. No princípio de seu ministério, Cristo expulsara do templo os que manchavam por seu próprio tráfico, e sua atitude severa e divina encheram o terror o coração dos astutos comerciantes. Era o que era feito ali. Virou uma moeda de troca. Né? Já começaram a criar ali, virou aquele comércio, né? Porque sabiam, não, a pessoa pecou, agora vai ter que sacrificar. Então se visava lucro, né? E simplesmente o fato, se perdeu a conexão que, na verdade, ali estavam crucificando a Cristo, o Redentor. Faltava ali arrependimento, de contrição de coração. Né? Se entregaram àquelas ordenanças. O pátio do templo estava como um vasto curral de gado, com berros de animais e o tinir das moedas. Né? Um pouco mais abaixo, pouco percebiam os sacerdotes principais a solenidade da obra que lhes cumpria realizar. Em toda a Páscoa e festa dos tabernáculos, milhares de animais eram mortos e o seu sangue recolhidos pelos sacerdotes e derramados sobre o altar. Os judeus familiarizaram-se com a oferta de sangue e quase perderam de vista o fato de ser o pecado, o que tornava necessário todo esse derramamento de sangue dos animais. Não discerniam que isso prefigurava o sangue do querido Filho de Deus, que seria derramado pela vida do mundo, e que pelas ofertas de sacrifício deviam os homens ser levados ao crucificado Redentor. Eles perderam tudo isso, quase perderam, cita Irmão White, né? O verdadeiro significado. Faziam que lá por costume, né? Já era uma rotina estar fazendo aquilo lá. Despertou-se a indignação de Jesus. Sabia que seu sangue, tão próximo a ser vertido pelos pecados do mundo, seria tão pouco apreciado pelos sacerdotes e anciões, como dos animais que se derramavam incessantemente. Contra tais práticas falava Cristo por meio de seus profetas. É onde Cristo agora cita, né, a passagem ali, a irmã White cita a passagem do 1 Samuel, no capítulo 15. Né? Dissera Samuel, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como a quem obedeça, né, a sua palavra? E se nós abrirmos as nossas Bíblias no livro de Isaías, Isaías já denunciava essas coisas. Isaías, no capítulo 1, e no versículo, iniciando ali no versículo 10. Ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Né? Veja a situação que já estava o povo de Israel. Prestai ouvidos à lei de nosso Deus, vós, o povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com sangue de bezerros, e nem de cordeiros, e nem de bodes. Agora no versículo 16 e 17. Né? Lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprender a fazer o bem, praticar o que é reto, ajudar o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Ou seja, o povo de Israel não queria obedecer. O que eles queriam era andar na desobediência e simplesmente ir lá e sacrificar, que era algo mais fácil, né? Achando que estavam o quê? Comprando a Deus, né? Trazendo essa moeda de troca. E nos dias de hoje? Lendo aqui, falando sobre os dias de hoje,
Cristo Triunfante, uma meditação, ela se inicia, né, com o mesmo versículo ali, e tem sobre o título Desculpas Esfarrapadas. É o subtítulo, né, dessa meditação. Dela cita 1 Samuel 15, né, versículo 22, e diz assim: os últimos dias estão sobre nós, e Satanás opera com todo o seu infernal engenho para enganar e destruir pessoas. As reprovações mediante os testemunhos têm sido quase universalmente recebidas por aqueles que são corrigidos e reprovados. Creio nos testemunhos, mas não compreendo. Isso, escuta muito isso hoje, né? Saul, após ter desobedecido ao requisito de Deus para destruir os amalequitas, encontrou-se com Samuel e disse: bendito sejas tu, Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que banido de ovelhas é este que meus ouvidos, né? E diz aqui, ó, a resposta foi a mesma que temos ouvido em casos semelhantes. Uma desculpa, uma falsidade. Né? O povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, né, para sacrificar ao teu Deus. Muitos que professam seguir a Deus encontram-se na mesma posição de Saul, acobertando projetos ambiciosos e orgulhoso, exibicionismo, contrastes de pretensa justiça. Quão poucos conhecem a tristeza do coração que Samuel levou consigo de volta a Ramá. Deus pusera sobre ele o fardo de Saul e o fardo daquela terrível mensagem que tivera que levar ao monarca. Cristo Triunfante, 1890, na página 154. Então, nós vemos aqui que o que aconteceu lá no passado está acontecendo, né, com o povo de Deus. Né, pode acontecer com nós. Por isso que nós temos que levar mais a sério a palavra de Deus. E na meditação também, Jesus, meu modelo, na página 42, ela também comenta essa passagem bíblica, né, do rei Saul. Diz aqui que a palavra, ela inicia lá esse devocional com o mesmo versículo de Samuel e dizem logo abaixo: a palavra de Deus deve ser a autoridade suprema. O Senhor disse: não violarei a minha aliança e nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Deus não pode mudar um ponto de sua lei sem deixar de ser supremo. As pessoas não podem torcer a lei de Deus para acomodarem suas ideias e, ao deixar harmonizar a sua vida com ela, quebram seus mandamentos e violam os seus preceitos. Então, não há desculpa. E mesmo que a desculpa para a desobediência seja algo bom, nós podemos citar outro exemplo aqui rapidamente, né? Já estamos a 34 minutos. O exemplo de Davi. Né? Mas ainda Davi recebeu a reprovação, né? No caso ali do transporte da arca, né? No caso de Uza. Né? Davi quis imitar da mesma maneira, né, que a arca veio lá dos filisteus sobre uma carroça, o que era proibido. Né? E Davi fez esse transporte e colocou ainda em cargo de uma pessoa que não era da tribo designada para isso. Né? E ali, quando a arca, a carroça, né, passou numa pedra e quis cair, a intenção, mas não era a intenção do coração, não era uma boa intenção do coração, né? Uzá foi tentar ali apoiar, né? E morreu, né? Naquele momento. Davi se contritou, se entristeceu muito, né? Por esse fato ter ocorrido, mas depois ele reconheceu, né? Tanto que a arca nem foi levada para o local original, foi deixada, e depois, quando foi transportada, aí sim fizeram de acordo com a palavra de Deus. Né? Tudo que Deus passou para Moisés, que foi escrito,
conforme deveria ter sido transportada, né, ali aquela arca. Então, nós temos que tomar muito cuidado, né, com a maneira que obedecemos, né, não arrumar desculpa. Está escrito, está escrito. Não é fácil cumprir, né, no nosso coração, por isso que nós sempre necessitamos do Espírito Santo e de Jesus nas nossas vidas. Só quero aqui mencionar um último texto, né, que fala também dessa plática na História da Redenção, na página 333, contando ali como já não havia mais sacrifício, o homem, como sempre, né, inventa aqui as indulgências, que também seria uma moeda de troca fácil, né, pelo pecado. Ainda uma outra invencionice era necessária para habilitar Roma e aproveitar de seus terrores, vícios e seus adeptos. Esta foi suprida pela doutrina das indulgências, completa remissão dos pecados passados, presentes e futuros, e livramento de todas as dores e penas em que os pecados importavam. Eram prometidos a todos que se alistassem nas guerras dos pontífices para seu estender domínio temporal, castigar seus inimigos, exterminar os que houvessem negar-se à supremacia espiritual, ensinar também ao povo que, pelo pagamento de dinheiro, a Igreja podia livrar-se do pecado, igualmente libertar as almas de seus amigos falecidos que estivessem condenados nas chamas atormentadoras. Então, nós vemos aqui a situação que o homem faz, né? O homem, ele quer isso, né? Essa facilidade para desobedecer, né? E depois compra-se, né? Se troca-se por uma moeda fácil. Mas vemos que isso aqui é uma invenção de Satanás, né? Sempre tentando enganar o homem. E deixo o último versículo aos irmãos, 1 João, que é um versículo que podemos dizer que, em outras palavras, diz o mesmo que Samuel, né? No capítulo 2 e versículo 1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, nós sabemos que nós temos um advogado, né? Temos Jesus que nos perdoa, né? Mas o melhor é o quê? Não pequeis. Ou seja, o melhor seria, então, a obediência. Que Deus possa nos abençoar nessa noite, que possamos cada vez estar mais buscando, né, aí a obedecer ao Senhor. Desde mais já encerro. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém.